Assim como o intelecto, o físico tem um papel muito importante para o nosso desenvolvimento. No programa de hoje, te convidamos a falar sobre uma habilidade corporal específica. Trata-se das atividades que realizamos com as nossas mãos. As habilidades manuais podem ser de importância fundamental para o desenvolvimento da criatividade, coordenação motora e desenvolvimento de diversas habilidades que sequer nos damos conta. Se você tem filhos, é professor, convive com crianças ou simplesmente gosta de aprender tudo o que tem a ver com educação, então não sai daí, porque o nosso episódio de hoje está super especial e está só começando. Olá, seja bem-vindo a mais uma Educação e hoje vamos falar sobre um assunto que geralmente é associado à primeira infância. Se lembrarmos bem dos nossos primeiros anos na escola, vão vir memórias de quando, por exemplo, brincávamos de massinha de modelar, ou quando éramos instigados pelos professores a pintar de determinadas cores em determinadas formas. Desenho, colagem, a forma de segurar o lápis e o pincel também foram habilidades repassadas pelos nossos tutores ao longo da nossa formação. E é sobre a importância dessas atividades que vamos falar a partir de agora. As atividades que realizamos com as mãos têm mais relação do que podemos imaginar com o nosso intelecto. Através dos nossos dedos, da força e da destreza, aprendemos a desenvolver habilidades ligadas à nossa coordenação, que são de fundamental importância para o desenvolvimento de outras áreas. A criatividade, aliada a um processo educativo dinâmico, é melhor desenvolvida quando agregada ao bom desenvolvimento motor. As crianças criativas costumam ter respostas originais àquelas perguntas que outros respondem de maneira padronizada. Uma criança criativa apresenta muitas vezes respostas únicas, diferentes dos demais. Alguns podem ver isso como algo raro, saindo da norma, mas se tratam de pequenas pessoas que têm pensamentos divergentes e que podem dar mais de uma resposta a uma mesma pergunta. Em geral, a escola, lamentavelmente, estimula o pensamento convergente, que é justamente ter uma única resposta para uma pergunta, e se premia quando a resposta se parece com o conhecimento prévio. Mas o pensamento criativo, e é aí onde detectamos crianças criativas, tem a ver com respostas que não esperávamos para uma pergunta, que também são corretas, mas em geral, crianças criativas enxergam os problemas de outro ponto, de outro lado. Inclusive, usam objetos de maneira criativa e diferente. É muito comum ver alto grau de criatividade em crianças bem pequenas. É curioso que, antes dos 5 anos de idade, a criatividade é plena na criança e, em geral, a escola faz com que essa atividade decresça. Porque, como eu já mencionei, pedimos respostas padronizadas, comportamentos estruturados e se espera que a criança vá se desenvolvendo socialmente em um ambiente bastante limitado e estruturado. E tudo isso vai cortando a criatividade. É você ir além. É assim, você pegar às vezes algo que é muito óbvio ou tradicional e explorar aquilo de uma maneira diferente. É trazer uma maneira diferente de algo que às vezes é normal. É você buscar lá no fundo, é você pensar, é você refletir e você criar algo diferenciado, que chame a atenção. De todas maneiras, personalidades. De todas as maneiras,
personalidades muito criativas, às vezes têm que se desprender do seu meio. E se analisarmos as histórias das pessoas mais criativas e mais inovadoras no mundo, eles não se encaixaram na escola e alguns, inclusive, foram retirados do sistema. Estou me referindo a Thomas Edison, Steve Jobs, pessoas como eles, muito criativas, que produziram muito, mas que não se adequavam com a maioria, pois tinham outra maneira de ver as coisas. Na criança pequena, já digo, é muito comum ver essa criatividade que se desenvolve sem limites, antes de chegar na escola, e depois persistem aqueles que, digamos, realmente têm uma personalidade muito criativa. São os que podem substituir em uma escola comum. Agora, falo mal do sistema educativo ao mencionar isso. Mas há muitas escolas que têm pensado no seu programa de maneira que fomentem a criatividade e, ao mesmo tempo, que necessitam se desenvolver em uma sociedade que pede certa ordem e a compreender e manusear conteúdos necessários a todos, como é resolver problemas de regras de 3 ou usar as tábuas de multiplicação, que realmente são úteis na hora de fazer contas rápidas. Então, digo que ao mesmo tempo que ensinam isso, também dão espaços para que as crianças não percam a criatividade. A gente percebe com os nossos alunos que quando nós damos a eles ferramentas e oportunidades, eles automaticamente transbordam o que eles têm, às vezes, no conhecimento, no pensamento, e aí o resultado é algo inexplicável. Então, nas atividades, nos afazeres, ou até mesmo numa simples conversa em sala de aula, a gente percebe que essa criatividade é de forma muito automática neles. Eu gosto de trabalhar muito a matemática, a criatividade na matemática, porque às vezes o aluno acha que a matemática é só um conceito, é aquilo e pronto. E aí a gente dá a oportunidade dele de encontrar novos caminhos. E aí nessa hora surgem diversas ideias. E às vezes de forma até que nós, professores, não pensávamos. Então surge aí uma ideia nova e isso acaba tornando até a matemática mais legal, mais criativa para eles mesmos. Espaços suficientes para a arte, para expressões de todos os tipos e para o desenvolvimento de projetos. E de todos os tipos, de ciências, solidários, projetos de literatura, de cinema. Existem escolas que separam espaços para que a criatividade não morra, mas pelo contrário, que a escola contribua com a comunidade resolvendo problemas de forma criativa. Antes de entrar na sala de aula, eu achava que a criatividade é um dom. Mas depois da sala de aula eu também entendi que ela pode ser aprendida, principalmente nessa troca com os alunos. Então eu acho que tem pessoas que já nascem com essa facilidade, mas tem uns que vão adquirindo no decorrer aí dos anos de vida, de experiência, de transmitir de conceito. Então eu acho que ela pode ser um dom, mas também pode ser aprendida. E quando o professor usa dessa criatividade em atividades do cotidiano, ele está influenciando os seus alunos a desenvolverem o seu potencial criativo. Independente da fase escolar, o aluno que aprendeu a usar a habilidade de trabalhar com as mãos desenvolve controle não apenas para o desenvolvimento mental, como também cognitivo, além de ser uma forma divertida de aprender. Eu fiz a laranja. Eu fiz a maçã. Eu fiz a pera. Eu fiz uma paisagem. Tem 2 nuvens, um sol, uma árvore, algumas maçãs, algumas bananas, uma uva, uma grama, um galho de uma árvore e as alfaces. Eu fiz com esses papéis o que eu recortei. E a inteligência, ela não é uma, elas são múltiplas. Então, segundo Gardner, são 7 tipos de inteligência. E aí a criatividade se manifesta em qualquer perfil de inteligência. Então, eu acredito que ter projetos, dar condições, criar ambientes favoráveis, vai fazer com que a criança que seja sinestésica possa se manifestar,
né? Ela não consegue ficar muito tempo quieta, parada, mas no teatro, na música, no ritmo, ela consegue se desenvolver e mostrar quem ela é, né? Que ela tem mais para dar. De repente até muitas vezes vai mal nas provas de português, de história, nas matérias convencionais. Mas ao se envolver com a arte, com a música, ela começa a fazer melhor de si, porque ela começa a ser valorizada alguma coisa boa. E esse trabalho com as artes não é para ser considerado um momento de lazer em sala de aula. Ele é e precisa ser interpretado como parte ativa do desenvolvimento do aluno. Em todos esses anos de atividades, vemos que as crianças têm prazer em 2 tipos de atividades na escola: educação física, que não querem perder, não trocam por nada, e arte. Eles amam trabalhar com as artes. É assim, as atividades manuais, tudo que eles produzem com as mãos, geram satisfação. Temos que trabalhar o currículo: matemática, língua, Bíblia. Mas para que eles gostem e desfrutem mais, relacionamos também com a área de educação artística, sempre mediado através da arte. Los colores primarios no se forman con nada, son colores que prácticamente lo utilizamos para formar más colores y esos colores se llaman los colores secundarios. Y por lo menos podríamos ver acá que está el verde, ¿no? Entonces el verde podemos formarlo con azul y amarillo. También tenemos el naranja que podemos hacerlo con rojo y amarillo y formamos el naranja. Para formar el violeta necesitaríamos rojo y azul y formaría el violeta. Para formar este color tipo barro que vemos acá es prácticamente con todos los colores primarios, con el amarillo, el azul y el rojo. Así se formarían. Y de los colores secundarios salen también los colores terciarios, que son colores que nosotros mezclamos, por lo menos podríamos mezclar el naranja con el verde y nos da um color terciário. O visual sempre media o conhecimento. Você abre um livro de biologia e vai ver imagens. A imagem nos rodeia, o mundo está dominado por imagens. Então queremos que eles sejam cidadãos críticos, que saibam analisar, que saibam ser bons receptores, que possam apreciar adequadamente. E para que alcancem isso, para que sejam críticos com o que recebem, não se deixem dominar pela imagem que domina tudo. Eles aprendem e aprendem brincando, descobrindo, experimentando, usando suas mãos, trabalhando com o companheiro, ajudando-se. Realmente, o que vemos é que eles desfrutam. Então, trabalhamos matemáticas, ensinamos polígonos, segmentos, álgebra, porque trabalham e pintam com cores quentes e frias. Traçam com artigos de geometria. Antes, nos atentávamos ao uso das mãos, nas fases iniciais. Recortavam, colavam, pintavam. Depois, parece que alimentávamos só a cabeça. Mas quando trabalhamos arte, alimentamos a alma também. É gratificante apreciar, saber apreciar a arte e produzir. Há um prazer enorme nisso. Acredito que as crianças aproveitam mais o processo do que a atividade terminada. Às vezes dizemos, isso já está pronto, mas a criança continua colocando coisas e pintando mais, porque desfrutam do processo da criação. Yo estudio en el Colegio Adventista, Centro Educativo Primario Adventista, CEPA, y este año hemos hecho muchas actividades plásticas para matemáticas y algunos regalitos. Por ejemplo, nos basamos en el pintor Vasily Kandinsky y quisimos crear como que una obra de Vasily Kandinsky en una hoja nosotros
Para eso lo tuvimos que estudiar mucho y aprender de sus obras para que nos salga mejor la tarea. Este también lo hicimos en matemática, pero también nos basamos en Kandinsky. Jugamos con los polígonos y las líneas para crear una obra que todos estén sobrepuestos para que nosotros podamos aprender más de matemática e los polígonos. E há estudos. Há estudos, há muitas pesquisas que relacionam o desenvolvimento cognitivo com a produção artística. Todo tipo de arte, não só as artes visuais, mas a música, o teatro, a expressão corporal. Na escola, enfatizamos na música, na expressão corporal e nas artes visuais. Eles usam a mente e o cérebro. Precisam planejar, experimentar. Por exemplo, quando pintam. Por que os fazemos pintar com guache? Porque é com tintas que o artista pinta. Queremos que eles experimentem da mesma forma, e o artista pinta em telas, em um cavalete. Provam os diferentes pincéis, colocamos diferentes pincéis e eles experimentam. Trabalham exclusivamente com as cores primárias, e parece que se trata de algo tão conhecido. Mas hoje mesmo uma aluna estava pintando e disse: professora, azul e amarelo dá verde? Como se tivesse feito uma grande descoberta. Estava emocionadíssima. É uma aluna nova nossa, então todo esse processo é valioso. Para hacer este violeta usé azul con rojo y le puse un poco acá en el borde. Y usé amarillo para completar el corazón. Al borde del corazón, acá el contorno, le puse blanco. Y estos colores prácticamente no los pensé, sino que los puse y luego fui poniéndole cosas encima y quedaron así. Y luego usé un color acá barro, acá como que un rosado, pero más oscuro. Y así fui pintando hasta que el cuadro quedó así. Y se hicieron muchos colores, además de los secundarios, y muchísimos colores. Por lo menos acá salió un barro que prácticamente no es tan común que vemos siempre. Acá es un color tipo más claro, más oscuro, por ahí, ¿no? Entonces acá está el verde. Entonces acá prácticamente era todo esto, era verde. Pero yo le puse un poco acá de barro y por lo menos acá era un púrpura y acá le puse un verde. Porque siempre es bueno que uno ponga los colores oscuros, podríamos decir, con lo que le suplementa, ¿no? Por lo menos acá al morado o al violeta le complementa mucho que le pongamos una pincelada de amarillo, ¿no? Entonces, si ponemos amarillo con violeta, quedaría muy bien, o sea, el resultado quedaría muy, muy bien. Existe um conteúdo conceitual no programa que eles precisam dominar, mas eles aprendem experimentando, provando. Fazemos projetos e, nesse processo, tudo que se faz na escola, bem, tudo dentro do possível, seja na matemática ou ciência. Por exemplo, em ciências, fazemos uma exposição em que você tem que mostrar de forma visual. Sem textos, sem palavras, vamos contar-lhes o que acontece através de um artefato. Então, é preciso colocar os neurônios para trabalhar, romper com ideias antigas, entender que isso serve, isso não serve, ter ideias que primeiro serão complexas e aos poucos vamos simplificando. Isso é criatividade. E o bom é que nem todas as crianças são boas em tudo. Às vezes, são muito bons em matemática, em línguas, e às vezes tem crianças que ficam encostadas, não se sentiam boas em nada, e agora descobriram que são muito bons em arte. Então, isso é inteligência. Buscamos por atividades que possam potencializar todas as inteligências. E é o tipo de aprendizado que o aluno sequer percebe o quanto está aprendendo. Não apenas literalmente sobre os assuntos da arte, mas sobre cultura, meio social, língua e uma infinidade de aspectos do dia a dia.
que de outra maneira poderia não ser tão simples assim de assimilar. En este hicimos portarretratos que los usamos con un compañero que nos dibujaba para aprender un poco más de nuestra cara y para poder autorretratarnos mejor, y algo de arte también para hacer en el año. Los CDs los reciclamos, los que no usamos porque ya no se usan mucho, los pintamos con esmaltes y lo que quisimos lograr es como un diseño de corazones representando un poco la alegría. Las manzanas nosotros las hicimos como un regalo a nuestras madres. Las pintamos con pasteles y las decoramos. También las plastificamos sobre una cartulina para que también se puedan usar como portavasos o como un adorno. Puedes expresar lo que tú sientes, o por lo menos puedes pintar un cuadro, puedes ponerle verde oscuro y un poco de azul oscuro y violeta. Eso significa que el cuadro podríamos decir que no está tan alegre, pero si tú pones colores que se vean, o sea, colores que, o sea, como amarillo, colores claros así, con colores oscuros, quedaría muy bien, como expliqué acá, del morado y el amarillo. Siempre hay que poner el suplemento, o si lo quieres dejar, o sea, con un tono oscuro, lo dejas de un tono oscuro, lo quieres dejar con un tono claro, lo dejas con un tono claro, ¿no? Es también de parte, o como te gusta, tu gusto, ¿no? Me gustan porque es un lindo momento, estamos todos pintando o haciendo una actividad plástica, nos divertimos y también aprendemos mucho. Estaría muy bien hacerlo todos los días, porque así como que tú sacas tu lado artístico y lo pintas sobre, aunque sea un pedazo de tela, lo pintas y ahí como que muestras tu expresión, muestras lo que sientes, aunque no se lo puedas decir a nadie. En un cuadro, aunque no lo escribas, se nota, ¿no?, que te sientes así, o estás así, o tienes alguna situación así. Hay muchos tipos de expresiones, por lo menos hay un versículo de la Biblia que dice que el corazón alegre hermosea el rostro, ¿no? Y es verdad, porque cuando vos estás alegre te sentís bien, ¿no? Te hermosea el rostro, te hace sentir bien. Y eso es lo bueno de poder pintar, ¿no? Que puedes pintar a tu gusto, como tú quieres. O sea, no el único momento, habrá más, pero donde tú puedes, o sea, destacar lo que tú quieres, lo estás pensando, lo que tú estás sintiendo, bueno, esas cosas. Prestas más atención y estás como más alegre, más feliz por hacer esa tarea que siempre por hacer lo que venimos haciendo durante todo el año. A princípio, não sabiam segurar um pincel. Seguravam como se fosse, não sei, uma pena, segurando no extremo. Seguir uma linha punho firme era difícil. Esse é o 3º ano de trabalho, e no começo, eles não faziam uma linha sem o auxílio de uma régua, com suportes da geometria. Não se sentiam seguros, e agora é perceptível que estão conseguindo. Não sabiam rasgar uma folha, então agora percebo que tenho alunos muito mais seguros. E hoje eles se entusiasmam e vemos que estamos lhes dando ferramentas para a vida. Não tem nem o que falar da parte de desenvolvimento motor. Cresceram na motricidade, criatividade, organização e execução, porque é preciso planejar previamente, tomar decisões e aí alcança o resultado. E o produto é justamente algo que eles efetivamente participaram, e não algo que já veio recortado e que todos vão fazer exatamente iguais. E não existe um conhecimento oco, não há uma atividade oca. Tudo está relacionado a um conhecimento, um conteúdo.
Então, eles se inteiram de quem é o artista, onde vivia, por que fazia o que fazia. A parte cultural é riquíssima. Um aluno viajou e voltou dizendo: professora, vi que estavam vendendo bolsas do Romero Brito, o artista brasileiro que estudamos. Ou seja, na parte cultural é impressionante como crescem. No primeiro ano era exatamente isso. Não sabiam manusear um pincel, nem conseguiram traçar uma linha. Já no ano passado, conquistaram maravilhas nas pinturas. E agora, quando colocamos um pincel e uma tela em suas frentes, em pouco tempo sai algo. Só precisam de um pequeno estímulo. Não é só pintura. A arte, a habilidade manual permeia todas as áreas. Pode ser na execução de uma colcha de crochê ou em algo que trabalhamos muito, que são os origamis. O labor, o trabalho com as mãos, é de suma importância para o desenvolvimento infanto-juvenil. Ao mesmo tempo que desenvolve-se o corpo, trabalha-se com a mente e cria-se novas interfaces e significados para tudo que está ao nosso redor. Essa é a beleza traduzida nas cores do verdadeiro aprendizado. Ensinar e aprender com alegria, dentro de um processo lúdico e palpável, a curto e a longo prazo, faz toda a diferença. E aí, gostou do nosso programa? Por hoje vamos nos despedindo por aqui. Você pode rever esse e outros episódios no nosso blog. E não se esquece de conferir as nossas redes sociais com conteúdos extras. Te esperamos na próxima semana em um novo Educação. Até lá!